Nesse bloco, a gente vai falar da polêmica em torno da criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, adiou há pouco a primeira sessão do ano do Congresso Nacional, em que o pedido da comissão seria lido em plenário. Após se reunir com a base aliada do governo, Pacheco decidiu aceitar os pedidos dos parlamentares que alegaram que o piso da enfermagem, um dos assuntos que seriam discutidos hoje junto à leitura da CPMI, é um tema que precisa ser analisado antes da comissão mista de orçamento. Vamos então às perguntas. O adiamento da sessão de hoje foi a última cartada dos aliados de Lula para tentar impedir a criação da CPMI dos atos antidemocráticos. Atualmente, segundo os deputados da oposição, o documento já conta com o apoio de mais de 230 parlamentares, número mais do que suficiente para dar início à CPMI. Vou começar com você, Gabriela Araújo. Você acha que deveria ser instalada uma CPMI para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro? Olha, Luciana e Samantha, eu entendo o seguinte, eles têm o direito, né, a oposição tem todo o direito de se organizar para pleitear essa CPMI, faz parte, né, do jogo político, até porque é um instrumento que eles têm de fazer oposição, mas eu sou contra a instalação da CPMI, porque a gente tem muitos projetos ainda para serem, como, por exemplo, né, a questão do piso dos enfermeiros, a gente tem aí a reforma tributária para discutir, o novo arcabouço fiscal, muitas outras coisas, até a reforma agrária, a gente estava falando aqui antes, e aí a gente instaurar uma CPMI, né, sobre esses atos antidemocráticos, cujo pedido foi feito, até anotei o nome do autor, André Fernandes, do PL, esse deputado, ele que deu início a esse pedido, e veja só, ele é um investigado no Supremo Tribunal Federal por ser instigador, né, por ser partícipe dos crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, chega a ser até um escárnio. Fica evidente que a instauração da CPMI não é para, de fato, apurar o que está acontecendo, mas sim para causar aí algum tipo de tumulto. Muito bem, Samantha. Bom, eu tenho uma posição diferente da doutora Gabriela. Eu acho que a CPMI é muito bem-vinda, até porque a CPMI é um direito da oposição. Ele está previsto na Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º, porque a gente sabe que o Poder Legislativo tem duas funções: legislar e fiscalizar o Poder Executivo. A função de uma CPI é justamente essa. E todos os requisitos que a Constituição impõe para a instauração de uma CPI foram cumpridos, que é requerimento de 1/3 dos membros da Casa, fato determinado, que são os atos de 8 de janeiro, e prazo certo, data para começar e data para terminar. Essa investigação feita pela CPI, a gente sabe que as comissões parlamentares de inquérito, elas têm muito poder. E por que têm muito poder? Porque elas têm os mesmos poderes das autoridades judiciais, ou seja, elas podem quebrar sigilo bancário sem a necessidade de uma decisão judicial. A gente vai poder ter uma investigação ampla de tudo o que aconteceu. E eu fico, assim, espantada do governo ser contra a CPI, porque foi um direito de oposição que o PT usou tanto e que é tão benéfico para a democracia, ou seja, a democracia é o governo da maioria, mas onde não se aniquila a participação da minoria. E uma forma de participação da minoria é justamente a proposição da CPI. E se a gente tem direito a uma investigação ampla, quem não deve não teme. Vamos instalar a CPI, vamos deixar investigar, até porque a todo momento há sempre uma relação entre a participação de pessoas da família do ex-presidente Bolsonaro, na incitação dos atos de 8 de janeiro ou não, e com uma CPI, que é um movimento político, a gente vai poder esclarecer tudo isso, ou seja, que vários fatos venham à tona, porque o ato de 8 de janeiro, ele foi tão terrível que a gente precisa passar limpo isso na história do nosso país. E eu acho que a CPI vem a colaborar. Não acho que ela vai esvaziar a função do Poder Judiciário, até porque, né, Gabriela, a gente já viu em CPIs anteriores que correram paralelas a investigações criminais, que normalmente o resultado é muito parecido com o que se chegou no Judiciário, ou seja, há uma colaboração entre a investigação e a CPI sempre na busca da verdade. Gabriela, o fato do governo se opor à instalação da CPMI abre, como a Samantha levantou aqui, brechas para outras narrativas que surjam em relação ao 8 de janeiro?
Eu acho que pelo contrário, Lu, eu concordo com a Samantha que eles têm toda a legitimidade para se articularem, né? É a oposição, eles têm a legitimidade para se articularem para tentar instaurar essa CPI, e se conseguirem os votos necessários, obviamente ela vai ser instaurada. Mas eu acho que ao contrário, existe aí uma posição dos aliados, né, do ex-presidente Bolsonaro para fazer o que eles sempre fazem, disputar a narrativa, deturpar o que está acontecendo. A gente já tem o Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, a AGU, né, inclusive a AGU, que aí faz parte aí do Poder Executivo, atuando de forma a reprimir os atos violentos e punir aqueles que participaram ali dos atos do dia 8 de janeiro, né? Eu até anotei aqui que o STF inicialmente foram presos, porque eu sou, gente, aí com número também não consigo decorar, preciso da colinha aqui do meu papelzinho. 2.151 presos iniciais, desses 1.406 ficaram detidos. Hoje nós temos 294 presos ainda, mais 1.390 denunciados. É muita gente. Ainda eles estão caminhando, né, para apurar quem são os patrocinadores, quem são aqueles que não estavam ali presentes, mas que estão de alguma forma envolvidos. E a minha crítica à instauração dessa CPMI é que não existe, ao contrário do que foi a CPI da Covid, existia, sim, a intenção de se apurar os responsáveis pela omissão do Estado em combater a pandemia. Nesse caso, não. Nesse caso, são os culpados, os criminosos, querendo usar do circo que vai ser criado, provavelmente, para fazer o que eles mais sabem fazer, né? Propagar fake news. Vamos lembrar, gente, que o deputado, vou repetir, o deputado André Fernandes, que é o maior propositor dessa CPI, e outros deputados que também estão sendo investigados pelo STF, estão montando aí, estão se articulando para que isso aconteça. Então, assim, não vejo aí a intenção deles de apurarem os fatos, como as instituições que foram atacadas estão se empenhando, que é o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o Poder Executivo. Não vejo essa intenção deles. O que eu vejo é o contrário, a intenção de disputar a narrativa. Samantha, a CPMI seria também um palco para propagar fake news, como fala aí a Gabriela, e muita gente do governo também fala sobre isso? Eu tenho uma visão diferente, eu entendo que não. É claro que é um palco da oposição e tem uma conotação política, mas a CPI ela não ocorre à revelia do governo, ou seja, vão ter parlamentares que representam o partido do presidente que vão participar da CPI, que vão ser ouvidos e que tem manifestação ali para evitar fake news. Eu acho que a CPI não deve ser atrelada à questão da fake news. Mas por que eu vejo que é importante a instalação da CPMI? Até porque esse processo do Supremo Tribunal Federal, como nós discutimos aqui com o Tardelli ontem, é um processo muito grande. Ontem eles apresentaram a denúncia, né, se recebe ou não denúncia, de 100 presos. Ou seja, a nossa justiça, ela é lenta. Isso vai demorar muito tempo. A CPI, com os poderes que tem, com a visibilidade que ela tem, ela pode trazer muitas provas e muitos elementos para um esclarecimento mais rápido do que efetivamente aconteceu, quem financiou os atos de 8 de janeiro, quem executou, quais foram as autoridades que foram omissas, federais, estaduais, ou seja, a gente vai ter um campo aberto, com grande visibilidade, inclusive com cobertura da imprensa, dessa investigação. E isso vai ser muito útil ao Poder Judiciário, porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, a gente está falando de um processo que tem mais de 1.300 indiciados e que vai ser muito lento, né? Sabidamente, não gostaríamos que fosse assim, né, Gabriela? Mas é uma realidade do nosso judiciário. Então a CPI viria para colaborar, até porque todos esses atos, a despeito de serem crimes, eles estão muito relacionados a questões políticas, né? Em referência ao ex-presidente, atual presidente, quem incentivou, quem não incentivou, quem foi omisso. Então eu acho que num ambiente político, a gente vai poder discutir isso de maneira aberta e transparente, e quem ganha com isso é a sociedade. Eu acredito que a sociedade tem condições, principalmente com o auxílio da imprensa, de apontar o que é fake news e o que não é fake news. Muito bem, Gabriela, a CPMI daria celeridade, como aponta aí a Samantha, aos casos que precisam ser investigados pelo Supremo?
Olha, eu acho que o Supremo está sendo bem ágil, né? A gente até já discutiu, até na individualização das condutas. Eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal que o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo com relação à apuração desses crimes do dia 8 de janeiro acontecesse com outros crimes também, porque a gente tem um grande número de pessoas presas provisoriamente hoje, que são as pessoas mais vulneráveis do sistema penitenciário, que são aquelas que se utilizam da Defensoria Pública, que ainda estão esperando aí uma avaliação se vão ou não sair, né, com medidas protetivas. O Supremo Tribunal Federal tem agido de forma muito célere com relação a isso, individualizar as condutas e aplicar medidas protetivas com relação às pessoas, medidas alternativas. Nossa, usando protetiva toda hora. É que eu trabalho com proteção de mulheres que sofrem violência de gênero. Enfim, voltando, medidas alternativas à prisão, né? Então, assim, o que eles têm feito com relação aos golpistas, né, aos criminosos, que muitos chamam de terroristas do dia 8 de janeiro, tem sido muito célere. Eu acho que, realmente, eu insisto, essa CPI, as pessoas que estão pedindo pela CPI são pessoas que estão envolvidas nos crimes e querem, de alguma forma, disputar a narrativa para dizer, olha, eu sou inocente. Eu penso que eles vão usar essa CPI justamente para inverter ali, para criar fake news, para disputar a narrativa, para sair das cinzas. É essa a minha sensação. Ô Samantha, por que pessoas que supostamente, como diz a Gabriela, estariam envolvidas nesses atos do dia 8 de janeiro têm tanto interesse em ter uma CPI? Bom, eu vou falar de uma maneira genérica. Eu acho que quem não deve, não teme. Eu acho que a CPI vai poder demonstrar qual é a real participação deles, porque você também ser acusado injustamente não é algo que agrade um político. Mas acho que a CPI é o momento, assim como no processo judicial, de demonstrar efetivamente quem participou ou quem não participou. Até porque nessa investigação do Supremo Tribunal Federal, aqui jogando uma polêmica no nosso debate, não foi convocado o ministro da Justiça, né? E nós já tivemos na oitiva dele, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, conhecimento de que ele tinha sido informado pela Polícia Federal da gravidade dos atos de 8 de janeiro e que não repassou essas informações na integralidade ao governador Ibanez. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser explorada e tem que ser explorada no âmbito de uma CPI. Sim, Gabriela, você tem 9 segundos. Eu ia até comentar com relação à presença do ministro da Justiça e de outros ministros do governo, que, independentemente de CPI, eles têm sido chamados para, né, se manifestar no Congresso Nacional e têm atendido a todas as solicitações.